Hoje, 26 de março de 2026, estamos começando aqui um bate-papo sobre a reforma e algumas coisas que já mudaram, vão mudar, que é importante a gente orientar para os médicos, dentistas e outros profissionais da área da saúde. Então, é importante a gente começar destacando os objetivos, que é demonstrar que as mudanças começam a valer em 2026, mas elas duram até 2032, e aí 2033 a gente começa um ano sem qualquer mudança, já 100% transicionado. Também o objetivo aqui é conscientizar que entender sobre conceitos básicos do financeiro e da contabilidade do seu negócio é fundamental, principalmente evitando a confusão patrimonial. Os médicos e dentistas não têm, às vezes, um negócio que precisa de uma análise de custo, de DRE, esse tipo de coisa. Mas muitos deles fazem confusão patrimonial, pagando contas da pessoa física na pessoa jurídica e da pessoa jurídica na pessoa física. E também estamos abertos e disponíveis para entender as mudanças que o mercado está exigindo e também ouvir vocês, clientes, para saber se tem algo que a gente pode evoluir e atender, principalmente como que os clientes de vocês estão tratando. Então, o primeiro passo que é importante a gente destacar, o que é esse IVA que a gente tem ouvido muito no noticiário. IVA é imposto sobre o valor agregado. E se a sua empresa é do Simples Nacional, nada mudará. Ou mudará. Por quê? Existe a criação do IVA dual. Ele é o imposto sobre o valor agregado, porém, em dois tributos. O Brasil inova. Nós somos sempre inovando. Não existe isso em lugar nenhum. O Brasil criou um IVA dual. No IVA, basicamente a ideia é que você pague no final da cadeia toda a tributação. Então, cada parte da cadeia, quando a gente fala cadeia, por exemplo, médico, hospital, cliente, é uma cadeia. E Receita Federal, Receita Municipal e Estadual. Mas o ideal do IVA é que quem pague é sempre o consumidor final. O consumidor final pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Atualmente, os impostos são por dentro. Por exemplo, o Simples Nacional, ele é por dentro. O lucro presumido é por dentro. E com o IVA, ele vai por fora. Mas também há tributos que continuam por dentro. Alguns tributos não mudam, que é o IRPJ, a CSLL e a contribuição patronal. E você pode se perguntar, eu sou do Simples, eu não pago esses impostos. Paga. Você pegar a guia do Simples, tem lá destinando e referindo-se a qual tributo é. É importante essa destinação porque o governo trabalha em cima disso. Imposto de renda não tem destinação, a contribuição social ela tem um motivo para contribuir para o fundo previdenciário, junto com o CPS. Né? E a reforma, que a gente sempre está falando, a gente tem sempre ouvido, é sobre o consumo. Então, o cálculo do imposto de renda CSLL e da CBS, eles não mudam. Só muda os tributos sobre o consumo, que são basicamente o PIS e o COFINS federais, o ICMS, que é estadual, mas só para comércio, e o de serviço, que é municipal, que é o ISS-500. A gente também tem o IPI, que ele vai ter uma mudança, mas a gente não entra muito nisso, não é a área do médico. E temos aqui riscos de um aumento de carga tributária. Se o cliente exigir que você pague o IBS e CBS por fora, seus custos vão aumentar. Como que o cliente pode exigir? O hospital ele é enorme, ele provavelmente é lucro real, que é um tipo de regime tributário. Lucro real vai pagar o IBS e CBS por fora do Simples. Não tem problema nenhum, vai pagar. E aí, se ele pagar, ele vai querer crédito, porque é a cadeia. Se ele vê que os créditos que eles estão pagando, os fornecedores que eles estão pagando estão gerando pouco crédito, eles vão buscar ou exigir que o cliente, os médicos sejam, os fornecedores médicos sejam, tributem o IBS e CBS por fora, que é os novos dois tributos que eu vou explicar mais adiante, ou eles vão contratar novos médicos que já vão começar com essa tributação. Mas ainda tem, né, no final do ano passado, criou-se aí a tributação sobre lucros e dividendos, que também vou tratar mais adiante, que não é IVA, mas ele também é novo e faz parte da reforma. Não é sobre o consumo, mas a reforma tributária no geral.
E aí vamos a uma explicação básica desenhada de como que é, uma visualização. A área da saúde terá uma redução de 60% em cima dos tributos. Está se projetando de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, uma alíquota base de 28%. Quando fala-se alíquota base, é que o Estado, o município e a Receita Federal poderão aumentar ou diminuir esse valor. Se aumentar, haverá uma evasão dos contribuintes. Se diminuir, haverá uma importação, digamos assim, dos contribuintes. Então, se seguir essa alíquota base de 28%, ficaria previsto 11,20% com a redução de 60%. E aí, um exemplo básico aqui é o seguinte: o paciente vai lá no consultório, vai lá no hospital, e ele tem uma consulta de R$ 100. Ele não pagará mais R$ 100, como é hoje. Ele pagará R$ 111,20. Por quê? 11,20 sobre R$ 100. O hospital cobrará os 111,20. Pagará o médico, eu coloquei aqui metade para ficar bem claro. O médico cobrará metade, R$ 50, porém com os 28, com os 11,20% ficaria R$ 55,60. O hospital pagará de IBS e CBS 11,20, que é o valor de lucro da operação dele, menos os 5,60 do que ele já pagou para o médico. Ou seja, ele fará uma repasse para o governo de 5,60. O médico é a mesma coisa. Ele terá 5,60 para pagar. Não tem esse cálculo de 11,20 aí na hora de replicar, eu não tirei. Mas pagará 5,60 de IBS e CBS. No final das contas, o governo vai receber 5,60 de cada, total 11,20. Pode notar que é o mesmo valor que a pessoa física pagou lá na cadeia inicial. Então, 11,20 pago pela pessoa física vai gerando aí crédito para cada item da cadeia, e a Receita Federal não recebe mais do que o último pagou. Ela recebe isso antes, claramente, mas não recebe mais do que o último pagou. Aí eu trago aqui uma análise quando é plano de saúde. Quando é plano de saúde, é a mesma coisa. O plano de saúde cobrará o valor, o profissional, digamos que você faz parte de uma clínica, cobrará o valor, o plano de saúde paga a parte dele, o profissional paga a parte dele, no final a Receita recebe exatamente quanto o paciente pagou. Seguindo aqui, eu trago algumas bases legais, as emendas e as leis complementares, mas as principais mudanças são o IVA dual, IBS-CBS, que eu já expliquei, o fim do PIS e da COFINS em 2027, e o ISSQN e ICMS ficarão aí existindo até 2032. O Simples Nacional ele pode pagar o IBS-CBS de forma regular, por dentro da guia do Simples. Então, se você não precisar sair da cobrança do IBS-CBS do Simples, na hora que você receber sua guia, a partir de 27 estará escrito IBS-CBS. Não estará escrito mais o ISSQN, ICMS, nem PIS e COFINS. Eu acho que o ISSQN e ICMS ainda vai ficar um pouco ainda até 2032. Mas o ICBS já vai extinguir o PIS e a COFINS. Para o financeiro, o que é importante a gente entender? Migração de todos os gastos para a pessoa jurídica, que são da pessoa jurídica, obviamente. Solicitar nota fiscal de tudo. O médico tem muito pouco custo, tem muito pouco fornecedor, mas, se tiver fornecedor, tem que pedir nota fiscal de tudo. O que o médico gasta e não tem comprovação por documento, ou mistura-se com a pessoa física, exemplo, combustível para ir atender um cliente, almoço com o cliente, estou falando coisas aqui comuns, não necessariamente o médico faz. Pode-se pagar com o cartão de crédito da pessoa física, mas tem que criar a nota de débito. E buscar uma relação com o banco de evolução do cartão de crédito corporativo. Por fim, a questão dos lucros o lucro acima de 50 mil por mês gera aí 10% de imposto de renda. Como que funciona isso? Você vai receber um PIX da sua pessoa jurídica e esse valor supera os 50 mil. Vai pagar 10% do imposto de renda retido. Então, a nossa sugestão vai fazer um movimento grande desse, não faz tudo no mesmo mês. Paga até 49.500, por exemplo. Deixa acumular para o mês seguinte. Se você tiver com muito lucro,
faz um capital de giro na empresa, investe pela empresa, evita transferir 50 mil, porque vai pagar imposto. E é muito importante citar que, se você limpa o dinheiro da empresa, como assim limpa? Recebeu o valor da nota fiscal, transfere para a pessoa física todo o valor, e da pessoa física paga as contas da empresa. Está errado. Vai cair uma hora nessa questão dos 10%. Recebeu o dinheiro da empresa, paga os impostos, paga a contabilidade, paga o que tem que pagar da empresa. O resultado disso você transfere para a pessoa física. Não tem conta bancária PJ, corre atrás e abre uma. A gente indica o Banco Cora e o Banco Inter, mas pode abrir no banco da sua preferência. O lucro que a gente está falando é o lucro contábil. Então, se, por exemplo, você distribuir 60 mil de lucro e não avisar a gente, é como se os 60 mil que você recebeu na sua conta pessoa física já fosse o líquido. Então, você vai ter que pagar mais imposto. Então, antes de fazer uma transação superior a 50 mil, liga para a contabilidade ou manda mensagem para a gente alinhar. E também envio mensal do extrato em PDF ou FX, que é importantíssimo para envio da FDRINF, que o banco, que a Receita Federal está exigindo para justificar os valores mensais que os sócios estão recebendo na conta pessoa física de suas empresas. E todo médico aqui no escritório, que é do Simples Nacional, tem a equalização do fator R. Se ele não tem equalização ou ele não é do Simples Nacional, a sugestão é que faça um prolabore até R$5 mil. Vamos seguindo aqui o que mudou para 2026. O principal ponto que muda para 2026 é a nota fiscal. A nota fiscal ela já apresenta IBS e CBS. Não todas as notas. Somente notas de empresas do lucro presumido e do lucro real estão obrigadas a destacar. Mas esse destaque não gera nenhum tipo de cálculo, nenhum tipo de tributação. É apenas informativo. E as empresas do Simples estão desobrigadas a destacar esse valor, mas futuramente deverão destacar. E a criação do Portal Nacional. Antes era um portal por município, agora é um portal nacional de notas. Então, toda nota fiscal emitida, ela está lá, seja ela da sua empresa ou de um fornecedor. O imposto de renda sobre os lucros, que eu já falei, que foi instituído pela Lei Complementar 15.270, mas essa lei ela não institui só esses 50 mil. Ela também institui que a pessoa física que receber até R$5 mil de renda tributável não paga imposto de renda. Mas não está isento. Há uma redução. A zero não é igual a isenção. Para a lei não é igual. Na prática é igual. E se você, por exemplo, tem uma fonte de renda boa na sua empresa e também tem outras fontes de renda, como aplicação financeira, como outros negócios, se ultrapassar R$600 mil no ano, em 2026, para 2027, você vai pagar mais imposto. Então, a partir de 600 mil de renda na pessoa física, seja ela lucro ou não, você vai ser taxado pelo chamado de imposto sobre grandes fortunas. É um imposto de renda, mas é sobre grandes fortunas. Ele começa de 0 até 10%. Se você receber de 600 mil a 1 milhão e 200, você vai estar nessa média aí de 0 a 10%. Se receber acima de 1 milhão e 200, é taxado 10%, sem choro nem vela. Infelizmente, é o nosso país. Seguindo, o IBS e CBS no Simples Nacional já começa a escolha. Então, em setembro de 2026, a gente vai ter que optar por gerar o IBS e CBS por fora do Simples Nacional a partir de janeiro de 27, mas a escolha é em setembro. Então, a gente está correndo para poder entender essas coisas e também orientar o cliente, principalmente aqueles que têm grandes clientes. E vamos às mudanças e cuidados a partir de 2027. 2027 e 2028, o ISSQN e ICMS não sofrem mudanças, continuam sendo cobrados naturalmente. O IBS teste fica em 0,05 municipal e estadual 0,05. Em 2027, a partir de 1º de janeiro, o PIS e COFINS é extinto. E aí começa aí o CBS. E cada reunião que eu faço dessa tem uma estimativa. A estimativa atual do CBS é 8,8. Comparado ao 3,65, está um pouco mais alto. Só que o 3,65 é por dentro e o 8,8 é por fora. Na prática, isso é uma vantagem para quem tem muito
custo, porque vai aproveitar crédito. Por exemplo, a pessoa que tem aí cerca de 70% do produto dela ser custo, ela vai economizar 80%, 70% no imposto. Às vezes ficará menor do que 3,65. Não acredito que vá mudar, mas existe essa possibilidade. Em 2029 até 2032, o IBS começa a aumentar 10% e o CBS, o ICMS e ISSQN reduzir 10%. Então, 29, 30, 31, 32 vai chegar aí na redução de 40% a 50% e aumento de 50% em 2033, 100% regulamentado. Não tem ISSQN, não tem ICMS. O que vai acontecer agora? Os entes estaduais e municipais vão começar a extinguir benefícios para que não tenha uma diferença larga a partir do momento que começar a cobrar. Então, eles vão começar a diminuir benefícios para que fique próximo, o faturamento deles não caia. Parece engraçado falar de faturamento no ente governamental, mas é também um tipo de empresa. Precisa de faturar para poder pagar os seus custos. O problema dos custos é outra conversa. O que nós, como empresários, deveríamos fazer? Migrar despesas e custos da PJ para a PJ, usar a conta bancária da PJ para gastos da PJ, ter um documento interno ou externo comprovando tudo. Evitar a confusão patrimonial. A confusão patrimonial é quando o empresário gasta dinheiro da empresa para coisas da pessoa física e dinheiro da pessoa física para coisas da PJ. Aí pode-se gerar a dúvida do seguinte, mas só tem eu na empresa, eu sou empresário único, não tem funcionário, eu recebo apenas um salário, não importa. A partir do momento que criou uma empresa, é uma outra pessoa, uma pessoa jurídica. Se você não segregar essas empresas, não separá-las, pode ocorrer problemas judiciais, como, por exemplo, a dissolução da personalidade jurídica, que é a segurança que muitas empresas têm em um problema para evitar que o capital, o patrimônio da pessoa física seja utilizado para quitar alguma dívida da pessoa jurídica. Usar o cartão de crédito corporativo é importantíssimo, e eu trouxe alguns gastos aqui que podem ser migrados para a pessoa jurídica, caso você utilize no dia a dia da sua empresa, que é telefonia, contabilidade, cursos e treinamentos, transporte para ir ao hospital. Ah, mas meu carro está na minha pessoa física. Você pode alocar parte do combustível para a pessoa física, evitando, assim, um resultado contábil alto e, consequentemente, pagamento de imposto. Mas o mais importante é exigir nota fiscal de tudo, de todos os serviços e produtos contratados para a PJ. Serviços quaisquer, compra de ativos, por exemplo, como notebook. Vai comprar um notebook, vai utilizar na pessoa jurídica, compra em nome da pessoa jurídica. Dessa forma, você diminui o resultado da empresa. Ou um smartphone, compra aí iPhone todo ano e é muito utilizado no dia a dia do negócio, pode comprar em nome da pessoa jurídica. Se comprar nos Estados Unidos, não tem como colocar em nome da pessoa jurídica. Reavaliar os custos e incorporar na PJ. Aqui é mais para quem tem clínica, para quem tem um custo alto, diferentemente de um médico contratado para um hospital. Se você fizer com base nas regras e com essas sugestões, você evitará pagar os 10% de imposto de renda da pessoa física. Também, ou, se não tiver como evitar, você vai pagar menos do que deveria. Bem como já preparar para o IBS e CBS. Essas mudanças que eu estou trazendo, elas são muito importantes para a época do IBS e CBS, porque não vai ter como fugir deles, vai ter muito custo, vai ter que se organizar, e quem não estiver organizado vai ter problema. Essa migração pode ser feita de forma autônoma, você pode pegar e resolver, e o financeiro é importantíssimo nessa mudança. A S3R pode ajudar nessa transição com o BPO financeiro, que é um produto que a gente terceiriza parte ou todo do financeiro das empresas. A gente tem 2 produtos. O básico, que ele registra até 5 contas, com um aumento de R$ 150 no seu honorário. Quais contas são? O Simples, a contabilidade, o DARF previdenciário, o Prolabore e o lucro. Ah, naquele mês eu tive uma TFLF, não tem problema. Ah, eu tenho um cartão de crédito, um sexto pagamento, não tem problema. O que nós não fazemos nesse produto é controlar saldo, controlar recebimento. A gente tem lá o nosso dia de pagamento, a gente entra, faz agendamento, o empresário vai e aprova. E a gente usa o Banco Core para isso, não usa nenhum outro banco
praticidade que o sistema tem e também zero custo para todo mundo. Então, nós também temos o BPO intermediário, que é gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, agendamentos e controle dos gastos. E a gente utiliza o Conta Azul, aqui pode ser a maioria dos bancos, não precisa ser só do Banco Cora. A implantação custa R$810 e tem um acréscimo de R$810 nos seus honorários. O vencimento é junto com o boleto atual. Por que é importante trazer esses dois itens aqui para os clientes? O primeiro é para médicos e profissionais da saúde que têm uma rotina de recebimento muito detalhada, recebe, paga suas contas de lucro. E o segundo ponto é para quem já tem uma necessidade de uma gestão da empresa maior. Isso é importantíssimo para evitar confusão patrimonial, evitar evasão fiscal, evitar acúmulo de tributos não pagos e no final do ano parcelamento, exclusão do simples, uma bagunça. E também o registro das informações. Muitos clientes não mandam o PDF e o FX do extrato bancário com a contratação desse serviço, isso já é feito internamente. E, para finalizar, eu vou explicar como que funciona o nosso programa de parcerias, e aí depois a gente passa para as dúvidas. O nosso programa de parcerias ele é bem simples. A cada cliente indicado, independente do ramo desse cliente, se ele fechar conosco, a sua empresa pode ganhar isenção de até 100% de um mês de honorário. Geralmente é o próximo honorário que a pessoa entrou. Então, vamos a um exemplo. Você paga hoje R$600, R$1.000, indicou uma pessoa que paga igualzinho você. Vai zerar o seu próximo honorário. Volta a cobrar no segundo a partir desse. Se você indicou um que paga metade, você vai ter desconto de metade. Nosso programa de parcerias ele é bem simples, mas ele vai mudar. Ele vai chegar a outros prêmios. Nosso Instagram está na tela.